Pessoal, agora a gente vai começar o nosso painel, né? Começar a discussão do DREX, que é o projeto aí inovador para o mundo inteiro. E eu queria convidar para participar dessa conversa, desse bate-papo, o Anderson Bandeira, que é líder técnico da Digital Assets do Banco Itaú. Senta aqui, por favor. Luiz Fernando Lopes, gerente de plataformas digitais da TecBan. Marcos Viriato, CEO e cofundador da Parfim. Jorge Marcel Smetana, especialista de inovação do Banco Bradesco. E quem vai mediar essa conversa é Jean Michel Guillot, diretor de produção de ativos digitais de produtos da Dynamo Networks. Bom dia a todos, muito obrigado por estar aqui. Vou me apresentar rapidamente aqui, sou o Jean Michel, esse nome estranho, sou franco-brasileiro. Eu estou na Dynamo há 1 ano e meio, trabalhando como diretor de produtos, então diversos produtos, especialmente os produtos de blockchain, de ativos digitais, e então os produtos desse DREX. Então vamos falar do DREX. Obrigado aqui por todos vocês estarem aqui, estamos feras aqui do DREX. O DREX é o real digital do nosso Banco Central, a versão digital do nosso real, que hoje está em piloto, né? Então, estamos 16 grupos hoje trabalhando nesse piloto. Aqui a gente tem alguns representantes desse teste em real. Então, assim, é um tema super importante, porque é um tema que promete realmente modernizar a nossa economia, nosso sistema financeiro, tanto na parte de intermediação financeira, facilitar os intercâmbios entre os bancos, mas de forma mais segura, de forma mais rápida, e também para a população, trazendo transações mais inteligentes. Então, a gente vai colher os benefícios da programabilidade, da automação financeira, e isso vai trazer, claro, inovação, vai trazer também, promete trazer inclusão para serviços financeiros. E então é disso que a gente vai falar hoje. Queria que vocês se apresentassem também rapidamente, antes da gente começar esse debate, cada um falar um pouco sobre vocês e onde vocês trabalham. Por favor. Bom dia a todos. Eu sou Anderson Bandeira, mais conhecido como Band. Eu trabalho no Itaú. Sou um dos criadores ali, cofundadores da comunidade lá de Digital Assets. E hoje eu atuo ali não só no Itaú, como também lá no Banco Central, ali construindo o DREX junto com a turma lá no ACT. Sou pai de 4 filhos, casado já há 20 anos. Essa cara de novinho, mas já tem um tempinho. É isso aí, gente. Saxofonista. Bom dia a todos, sou o Luiz Lopes, atuo na TecBan há 11 anos. Mais recentemente, aí nos últimos 3 anos, tenho liderado a área de plataformas digitais, basicamente com todas as temáticas aí que envolvem o Web3, né? Então a gente já fez de tudo um pouco, desde metaverso, cripto e agora mais recentemente aí com foco no real digital, ou DREX, como preferirem chamar, né? E estamos aí participando junto com a Dynamo, inclusive, Parfim também, num consórcio aí bastante diverso e grande, né? Mas contribuindo aí com os desafios aí dessa nova moeda. Olá, sou o Marcos Viriato, CEO da Parfim, tenho mais de 20 anos de mercado financeiro. A gente, alguns anos atrás, a gente chegou que o blockchain ia revolucionar o sistema financeiro. Eu saí do banco e decidi montar a Parfim, porque sentia que faltava infraestrutura institucional para atender as instituições financeiras. E acho que a gente junta um pouco conhecimento profundo de mercado financeiro e conhecimento
fazer parte dessa transformação aqui, né? O Andy, o Tecman, o Marcel, todo construindo um novo chassi da economia, né? Então, tudo isso para mim, óbvio que a gente quer ganhar dinheiro também, mas assim, essa transformação e não é Brasil, é impacto mundial, né? Então isso anima a gente pra caramba. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Meu nome é George Marcel, sou do time de pesquisa e inovação lá do Bradesco, atualmente se chama InovaBra. O InovaBra começou como um ecossistema aberto de inovação e hoje ele engloba muitas outras coisas. Então, eu sou pesquisador lá do time, tem um time lá que está no dia a dia no Drex, eu sou só uma parte desse time. Obrigado, pessoal. Então, para começar aqui, eu gostaria que, se vocês pudessem nos ajudar a entender o que é uma CBDC, uma moeda digital do real digital, uma moeda digital do Banco Central, desculpa. E, obviamente, temos várias iniciativas, acho que 90% dos bancos centrais no mundo estão olhando para o tema de CBDC, temos na Nigéria já acontecendo, nos Bahamas, a China já lançou um teste quase real, então, e o Brasil se destaca com esse piloto. Queria também que vocês comentassem um pouco qual é a diferença, como é que o projeto brasileiro se diferencia desses outros projetos. Então, não sei, Marcelo, você quer começar com esse tema? Posso começar, mas por favor fiquem abertos aí para contribuir. Então, Central Bank Digital Currency, como o próprio nome fala, são moedas digitais emitidas por bancos centrais ou por autoridades monetárias. Perto de Singapura, Hong Kong, não chama lá de banco central, chama de autoridade monetária. E a grande diferença de uma moeda digital emitida por um banco central ou uma moeda emitida por um banco, como se fosse, por exemplo, uma stablecoin, é justamente o emissor. Então, quando você tem um emissor privado, quando você tem um emissor de uma moeda que é um banco, seja a questão do multiplicador bancário, ou seja a questão da moeda eletrônica, já dos arranjos de pagamento, você tem o risco do emissor. Então, por exemplo, se o Bradesco lançar uma stablecoin lastrada em real ou lastrada em dólar, o risco de não haver mais aquele lastro depende muito do Bradesco, e da supervisão, claro. Agora, uma moeda digital é um passivo do Banco Central. Então, essa é uma grande diferença. Então, daqui a pouco, quando nós formos falar de real digital, real tokenizado, a grande diferença é quem é o emissor, de quem é o passivo. Então, a hora que você olha lá no balanço, então você tem um passivo, que é do Banco Central, e o risco daquela moeda é o risco país. Então, as pessoas falam assim, o Drex, ele é lastreado em reais. Não, ele não é lastreado em reais, ele é o próprio real. Então, assim como a cédula física, assim como a moeda metálica, isso são passivos do Banco Central, assim como as contas de reserva dos bancos e das instituições de pagamentos autorizadas pelo Bacen a operar no sistema de transferência de reservas, o Drex é uma representação digital então, da nossa moeda. E ela tem tanto valor quanto a cédula física ou a reserva bancária. E se for para falar, você pediu para falar um pouco da diferença com os países? Os outros países. Assim, em 2015, eu comecei a estudar blockchain em 2015. Então, o que teve em 2015 de interessante? Em primeiro lugar, o próprio blockchain do Ethereum. Em segundo lugar, a tentativa de algumas empresas criarem blockchains para o enterprise, olhando os requisitos não funcionais de segurança, privacidade, volumetria, essas coisas. Então, o Corda surgiu mais ou menos por volta dessa época, o Hyperledger Fabric, mais ou menos ali paralelo também, o blockchain da IBM, acho que era OnChain, não lembro agora o nome do blockchain que a IBM usou. Então, havia uma tentativa do mundo enterprise de também criar o blockchain para fazer redes privadas, redes permissionadas. Em paralelo, alguns bancos centrais, por exemplo, o Banco Central do Canadá, já estavam começando a estudar CBDCs, mas, por exemplo, no caso do Canadá, eles tiveram lá o projeto Jasper, eles estavam olhando uma CBDC de atacado para servir como contingência do sistema deles de atacado. Aí você pega assim, cada banco central no mundo, ou cada autoridade monetária, cada um deles tinha o seu próprio interesse. Então, por exemplo, a autoridade monetária de Hong Kong e de Singapura, por serem hubs comerciais de trade finance no mundo, então eles tinham muito interesse na parte cross-border payments. Aí você pega, por exemplo, a zona do euro, eles tinham muito interesse em estudar uma CBDC de varejo para que eles tivessem um sistema de pagamento de varejo 24/7 de baixo custo, que é o que nós temos hoje aqui com o Pix. Então você pega, por exemplo, o $100 em Bahamas,
eles têm muita informalidade lá na economia, né? Um país turístico, né? Dólar para cá, dólar para lá. Então, a tentativa deles de criar uma moeda digital de varejo é para reduzir a informalidade na economia, você arrecadar mais imposto. Aí você pega na China, né? Muitos falavam da CBDC chinesa como se fosse um instrumento geopolítico, né? Para combater a hegemonia do dólar. Mas você não precisa de uma CBDC para isso. Na verdade, você precisa que o yuan seja aceito, né? Como uma moeda que alguém queira segurar aquilo. Mas no caso da China, o que surgiu lá primeiro foi a CBDC doméstica de varejo, para quebrar o duopólio de Alipay e WeChat, para mostrar quem é que manda, né, no final das contas, né, que o governo manda. Então, assim, cada país tinha os seus próprios interesses. No caso do Brasil especificamente, né, eu acompanhei desde que o Banco Central anunciou em agosto de 2020 a criação do grupo dele de trabalho para estudar a CBDC. Inclusive, eu chamo de Real Digital versão 1 e Real Digital versão 2. Hoje o que nós temos é a versão 2, porque quando o Banco Central publicou as primeiras diretrizes do Real Digital em maio de 2021, eles ainda estavam pensando num Real Digital doméstico de varejo no modelo indireto, isso é, sem desintermediar os bancos, né? Que no modelo direto você acabaria desintermediando e você criaria riscos de narrow banking, de você reduzir captação, essas coisas, e impactar a economia, os empréstimos, né? Principalmente o sistema financeiro habitacional e o agro. Então, depois o Banco Central pensou, tá bom, então não vamos mexer no varejo, vamos ficar no atacado. Mas se você olhar os primeiros slides ali do Roberto Campos Neto sobre o Real Digital, a primeira diretriz é assim, para que nós precisamos de um Real Digital se nós já temos o Pix, se nós já temos conta digital gratuita, se tem cartão de crédito com anuidade zero. Então, assim, não era então para fazer a inclusão financeira. Não era também para ter um sistema de pagamento 24/7, porque o Pix já estava indo muito bem. Então, para que serviria? Aí eles falam assim, não, vamos fazer algo que complemente o Pix, que complemente o Open Finance. Só que algo ok. Então, a primeira diretriz do Banco Central era fomentar a inovação com o Real Digital, criar uma plataforma completamente inspirada no Ethereum e no ecossistema do DeFi, que permitisse, né, baixar as barreiras de entrada para que surgissem novos concorrentes no mercado e assim beneficiasse, né, a população com crédito mais barato e produtos de investimento com maior retorno. Então, no caso da motivação do Banco Central do Brasil é essa, fomentar a inovação para promover a competição no mercado e o aumento da eficiência do mercado. Então, algumas visões assim, por exemplo, o Enaira, né, que você comentou lá na Nigéria, ela é uma moeda digital de varejo, né, inclusive implementada sobre a Hyperledger Fabric, e é uma tentativa, né, de você formalizar também a economia lá também. Luiz, você quer complementar um pouquinho? Então, no Brasil é varejo, mas não, é atacado, mas também varejo. Talvez explicar um pouquinho mais isso sobre essa pergunta de o que é CBDC. Aqui a gente está indo para um modelo meio que híbrido, né? Se você for olhar assim, falando, né? Você tem uma instância que é o Banco Central emitindo de fato a CBDC, que aí é o Real Digital, ou o Drex de atacado, né? Basicamente ele atua no interbancário, né? Quando um banco vai fazer transferência de conta reserva para o outro, grandes... E, por outro lado, você tem aí essa parte da inovação que o Marcelo comentou, né? Que aí você tem o real tokenizado, né? Então, o Banco Central ele está criando essa plataforma. Afinal, o Drex ele é uma plataforma, afinal, e os bancos vão ter a liberdade ali dentro de um ambiente regulatório, de uma plataforma criada pelo Banco Central, de criar suas próprias moedas. Então, o real tokenizado, como o Marcelo fala, vai criar lá seu Bratcoin, Bitcoin, etc. E isso vai fomentar a inovação no nosso mercado. Quando você fala em bancos mais tradicionais, há um mar de oportunidades de melhorar, mudar e potencializar os produtos já existentes, né? Produtos de investimento e processos de back-office. Bancos mais digitais vão ter uma baita oportunidade também de avançar nos seus produtos hoje, né? Que ficam de certa forma limitados, mas terão mecanismos através desse real tokenizado de expandir seus negócios. Então, esse modelo que o Brasil está seguindo, de novo, ele é um modelo que vai ser exemplo para o mundo inteiro, né? O Marcel já deu uma aula aqui de nível do mundo aí, como que os países estão olhando, mas são em torno aí de 130 países hoje estudando o tema, cada um numa fase resolvendo uma dor interna. Então tem países como a China que só está resolvendo pagamento instantâneo, outros países que só estão olhando realmente para o interbancário, resolvendo atacado. Aqui a gente tem um modelo que está
atacando tudo, né? Você tem resolução, tá indo para o atacado, você está indo para o varejo e está fomentando a criação de novos modelos de negócio. Então, é um caminho bem interessante. O Brasil aqui na vanguarda, né? Pelo menos esperamos. E esperamos que se espelhe em outros países também, como o Pix está hoje. Mas quando eu falo com pessoas que não são do meio financeiro, eu sinto uma dificuldade de entender o que é isso. Então, queria que você me ajudasse um pouco, talvez, a explicar isso para um leigo mesmo. E realmente a gente aqui entender, tem uma dor realmente aqui que a gente está resolvendo, ou é mais uma moda, uma nova moda dos bancos centrais, todo mundo está estudando isso e vamos lançar isso? Eu queria um pouco que vocês falassem sobre isso. O Band, talvez, você quer comentar sobre isso? Posso sim. Não consigo dar uma aula como o Marcel, mas a gente vai aprendendo junto aqui. Tá bom. Tá bom, pode soltar isso aqui, tá? Bom, o que o Drex ele traz assim, como benefício, né? Acho que dificilmente a gente vai ficar explicando, né, o que é Drex para os nossos clientes, para as pessoas físicas, né? Imagina você ficar explicando para uma criança o que é o Drex. No fim das contas, é o real e eles vão... Exatamente. Esse é um grande desafio. Isso é verdade, já tive que explicar, e é difícil você conseguir traduzir o techniquez, vamos dizer assim, né? Não só a questão técnica da tecnologia, o blockchain, o DLT, mas também explicar o serviço financeiro. Ninguém explica STR para os clientes, né? Ninguém explica o que está acontecendo por trás ali de um Pix ou de uma transferência, né? Então, dificilmente também a gente vai explicar Drex. Mas, voltando na pergunta, o Drex ele é uma plataforma, tá? É uma infraestrutura que está sendo construída. Ele também é a moeda tokenizada, é a moeda digital nessa plataforma. E aí vocês vão ouvir falar de real atacado, o Drex atacado e o real tokenizado, que é o Drex tokenizado que vai para varejo, né? O real varejo e o Drex varejo. Mas isso no mundo, mais quem está por trás ali, trabalhando e construindo. Mas para o cliente tudo vai ser real, é a mesma moeda, como o Marcel comentou, não tem volatilidade, então não vai ter valores diferentes. E o grande benefício assim que eu enxergo subir nessa plataforma é que alguns aspectos hoje, algumas dores hoje que com o advento de tecnologia que a gente tem hoje, ela seria muito mais complicado para você resolver. Vamos dar um exemplo bem aí didático para criança, para pessoas que não estão no nosso meio entender. É o exemplo que eu uso bastante, é o do carro. Então sempre tem aquele momento que você vai comprar um carro de uma pessoa física, por exemplo, e aí você precisa confiar ali, ou o comprador confia no vendedor, ou o vendedor confia no comprador. Geralmente essa transação ocorre dentro do cartório, ou entrega o DUT lá assinado, ou faz a transferência, e tudo ocorre ali dentro, né? Então, como que você resolve esse tipo de situação? Como que você traz a confiança para ambos, tanto para o comprador quanto para o vendedor, né? Então, o Drex, essa plataforma com a programabilidade que tem, com os contratos inteligentes que ela vai prover, ela vai permitir esse tipo de situação, que essa transação ocorra de forma atômica, sendo que os dois vão ali assinar, vamos dizer assim, vão transacionar ali no mesmo momento, ou tudo acontece ou nada acontece. Então, é uma das possibilidades que ele pode trazer. Outra coisa, você pode, a gente chama o termo dinheiro programável. Então, você pode criar ali finalidades para o uso daquele dinheiro. Então, sei lá, se o governo criar um programa remédio, imagine que aquele dinheiro possa ser usado apenas com remédio, né? Então, é uma das maneiras de você usar, e eu entendo que traz esse benefício para o cliente, sabe?
Eu acho que assim, eu vindo mais falando mais talvez da linguagem de mercado financeiro, eu acho que o case do Banco Central, para mim, que é o case, que é o goal que ele quer, né? Cliente do Banco A vendendo título público para o cliente do Banco B, né? Usando os bancos como infraestrutura e não como intermediadores. Então, acho que para mim esse é um case que mostra o potencial da tecnologia, né? Porque hoje você compra um título público, você tem que revender para o banco. Obviamente tem os spreads do banco, mas tira a capacidade do cliente de tomar a decisão para quem que ele quer vender, né? Então, a visão do Banco Central é trazer um empoderamento maior para a ponta. E acho que é isso que o blockchain permite, né? Quando a gente fala de cripto, esse ecossistema que foi criado, é para você trazer mais poder para o consumidor final. É o conceito do Web3, né? Então, eu acho que esse case, para mim, é um exemplo que a tecnologia atual, você poderia até fazer em bases centralizadas, mas potencializa muito com as bases descentralizadas, né? O blockchain. E aí isso abre uma série de outras oportunidades, né? Então, por exemplo, eu comprei o título público, o preço dele caiu, eu não quero vender, mas estou precisando de dinheiro. Então, você pode emprestar ele num protocolo, colocar como colateral, especialmente com o marco regulatório das garantias agora. Então, você pode colocar esse título público num protocolo de lending, né, de empréstimo, e pegar dinheiro contra. De repente, você devolve aquele... E aí, pessoas podem estar emprestando para esse lending pool, né? Quem tem os reais lá tokenizados. Então, isso para mim é a revolução do sistema financeiro, né? Do que esse negócio vai potencializar. Então, assim, é a troca, vamos dizer, peer-to-peer, que foi o que o Banco Central propôs. E assim, a visão do Banco Central é fantástica nesse sentido, né? Ele olhou lá na frente, ele deu o caso mais complexo, já, na largada, né? Ó, você tem, porque quem entende por trás dos panos é a mistura de uma mensagem STR8, né, que é cliente do Banco A transferindo dinheiro para o cliente do Banco B, com uma troca de título no meio, né? Então, eu acho que isso é onde a gente vai ver o potencial da tecnologia. E aí vão surgir outros elementos, né, como essa parte de empréstimo, né? Então, eu falei do carro. Vai ter um smart contract DVP, entre aspas, público, onde você fala assim, quero comprar seu carro, Jean. Transfere o token aqui para esse smart contract que eu vou transferir os reais e vai casar e vai entregar. Não corre mais seu risco, você não corre mais o risco. Se você não me entregar o carro, a chave, aí é outro problema, né? Mas assim, que também, esse é um ponto, né? As pessoas acham que o blockchain vai resolver o problema do mundo, né? Mas não vai resolver. A gente estava outro dia no banco falando de tokenização de debênture, aí o cara falou, mas e se o emissor defaultar? Puta, cara, você vai ter que acionar o advogado, entrar na justiça, porque se ele não pagar a debênture, você não tem o que fazer, né? Então, acho que mas os benefícios, na minha visão, para essa parte de post-trade settlement, de liquidação, de eficiência no ganho das operações, de empoderamento do cliente final, vai ser bem interessante. Os bancos, né, assim, vão ter que se reinventar. Eu acho que eles vão, né, de novo, uma receita de spread versus uma receita de financial market infrastructure, né, ser infraestrutura de mercado financeiro. Então, muda um pouco essa ótica também. Você falou dos bancos, temos 2 representantes aqui. E continuando um pouco nessa lançada de caso de uso, porque é verdade que quando a gente começou a falar do Drex, parece que o único caso de uso é poder vender carro, né, sem se preocupar com a intermediação, né, fazer esse termo que você utilizou, DVP, Delivery versus Payment, entrega contra pagamento, né, e permite essa liquidação atômica. Eu vendo meu carro e automaticamente o carro é do comprador. Então, queria que vocês elaborassem um pouco sobre esses casos de uso, realmente para a gente ter uma ideia mais concreta, sei que você comentou do colateral, de alguns outros casos de uso, e como é que vocês, instituições, estão vendo isso? Vocês estão vendo isso mais como uma oportunidade de novos negócios, justamente, ou uma ameaça mesmo para vocês, já que intermediários estão sendo cada vez mais retirados? Posso começar aqui? A gente está vendo como oportunidade. Tá? Então,
Primeiro que você, com essa infraestrutura, você tem um ganho ali de eficiência operacional. Então, você pode ali reduzir o teu custo também. Você tem ali a oportunidade de você democratizar ofertas, né, para o teu cliente. Então, você consegue alcançar mais clientes ainda. E você consegue automatizar também alguns processos, por exemplo, com compromissada. Você consegue ali automatizar alguns processos usando os contratos inteligentes. Então, a gente enxerga mais como oportunidades do que como ameaça. Obviamente, cada segmento, cada negócio, ele vai ter ali o seu olhar do que ele vê que essa plataforma pode trazer de benefício para o cliente, né? A gente está sempre olhando para o cliente, obviamente, olhando para a eficiência. Quanto menos custo eu tenho naquela operação, eu consigo dar uma oferta melhor para o meu cliente, né? Então, é mais dessa maneira que a gente tem enxergado as oportunidades, tá? Eu quero fazer uma pergunta, né, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Quantos aqui têm algum tipo de ação? Algum papel? Quantos aqui conseguem trocar, nesse momento, a sua ação por um CDB do Bradesco, por exemplo? Ninguém. Quantos aqui conseguem trocar um CDB do seu banco por um, sei lá, por um carro, por uma casa? Ou trocar uma casa por 5 carros, 2 cachorros com pedigree e uma obra de arte de forma simples? Né? Então, essa é a utopia do mundo do blockchain público e dos ativos digitais, né? Então, você tem a transferibilidade, né, do ativo, a transferência de titularidade sem pedir da licença ou por favor para as pessoas, mas, na verdade, isso acaba a hora que você começa a colocar algumas regras nos smart contracts, né? Tipo whitelist, blacklist e outros tipos de regra, né? Mas a transferibilidade, né, a transferência de titularidade, a intercambiabilidade de ativos. Então, assim, os sistemas não nasceram para ser assim, né? O sistema que controla o CDB lá no banco não nasceu para você trocar o seu CDB com algum outro tipo de ativo, nem mesmo para você ficar transferindo de forma fácil a titularidade dele para uma outra pessoa. Então, hoje, se você der um CDB em garantia lá no banco, e se você precisar executar essa garantia, vai ser feita a liquidação do CDB, o dinheiro vai cair na conta do cliente e o gerente tem que transferir aquele dinheiro para outra conta. E como é que daria para fazer isso hoje? Daria para transferir a titularidade daquele CDB para outra pessoa? Daria. Então, assim, executou a garantia, a titularidade do CDB vai para outra pessoa. Só que hoje é bastante complexo por causa dos sistemas legados, integração com a B3, não que a culpa seja exatamente da B3, né? Mas os sistemas não nasceram para ser usados dessa forma. E para consertar isso, custa caro, você vai ter que mexer em produção, em coisa que já está funcionando e ninguém quer mexer em produção. Assim, pergunta se o Itaú quer mexer na conta corrente dele, lá no mainframe, ou seja, lá onde for. Não quer mexer. Então, assim, é muito mais fácil você pegar e, às vezes, construir algo novo e fazer o phase-out, né, gradativo, né? Migra, então, a partir de agora, os CDBs vão ser emitidos na rede do Drex. A partir de agora, o Tesouro Digital vai ser emitido só na rede do Drex. O Tesouro Digital que está sendo feito lá, né, nessa prova de conceito, ele não tem integração nenhuma com o sistema da Selic. E nem tem que ter, porque você não pode, quer dizer, não é que você não pode, é muito ruim quando você tem mais de um System of Registry, né, mais de um sistema de registro, mais de um Source of Truth, né? Então, assim, se você só tiver uma única fonte da verdade, seja o Ledger, seja o meu mainframe, seja o que a B3 enxerga, melhor. Só que aí, se você tem outro sistema, você vai ter que ficar sincronizando com aquelas coisas, entendeu? Então, assim, estamos construindo uma coisa, entre aspas, do zero, já com esse olhar, né, de transferência de titularidade, com esse olhar de intercambiabilidade, porque é assim que o Ethereum funciona, no final das contas. Então, assim, você refazer isso nos sistemas legais seria muito complicado. Então, assim, vamos partir para aquilo que é novo. Então, assim, eu quero fazer um sistema que eu possa trocar tesouro por CDB e por ações. Tá bom, no Drex vai ser fácil, porque está sendo construído para isso. Não quer dizer que necessariamente seja melhor do que aquilo que existe hoje, em termos de eficiência, em termos de software, em termos de máquina. Não quer dizer que seja mais eficiente nesse sentido, né? Mas em termos de processo, vai ser muito mais fácil.
né? Vai ser muito mais fácil. Então, pega, por exemplo, um caso de uso simples, né? Split de recebimento. Né? Então, vamos supor que nós todos somos sócios aqui de uma empresa e todo o pagamento que a gente recebe, a gente tem que dividir aqui igualmente 25%, ou vamos supor que a gente desconta imposto e reparte entre nós aqui o lucro e paga o fornecedor. Para você implementar isso no sistema de conta corrente, hoje é extremamente complicado, pelo menos lá na minha casa, tá? Não sei como é lá na casa do Band, lá deve ser muito fácil, né, Band? 4 filhos. Tanto que já fizeram, né? Já está em produção, inclusive, né? Então, assim, não é simples. Mas hoje, se você escolher fazer isso em cima de uma plataforma blockchain, seja o Bezos, seja o Ethereum, seja o Corda, seja lá o que for, é muito fácil de você fazer. Por quê? Porque o sistema já te dá essa flexibilidade. Não? Então, os sistemas legais eles estão engessados assim, de tal forma que ninguém quer mexer em nada do que está em produção. Por exemplo, né, você fazer, colocar coisas em garantia, multiativos. É difícil você fazer uma coisa multiativos, né, dentro das plataformas legadas. Agora, se eu quiser fazer uma escrow account num smart contract multiativo, tranquilo. Segue lá o padrão RC20, segue lá o padrão RC721 ou o padrão 1155, que é o padrão que está sendo utilizado lá no Tesouro Digital, e pronto. Né, você dá, entre aspas, copy no smart contract que já existe lá no mundo do Ethereum, dá peixe aqui dentro, mas não é tão assim, tá bom? Então, assim, tem vários controles de governança que você precisa colocar. Né, então, assim... dá para você fazer coisas mais facilmente do que se você fosse fazer no sistema legado. Dá para fazer split recebimento no sistema legado? Claro que dá. Dá para fazer transferência de titularidade no sistema legado? Claro que dá. Dá para fazer intercambiabilidade de ativo? Dá também, mas é difícil. Tudo isso é difícil. Então, assim, eu vejo que nós vamos conseguir, se o Drex vingar, se a plataforma, se o Hyperledger Base atender os requisitos não funcionais, se for encontrada a solução de privacidade ideal, open source, production ready, certo, Band? De graça e mais outras coisas, né, com escalabilidade, etc., aí nós vamos para um outro nível de teste da rede do Drex, mas se tudo isso der certo, então, teoricamente, nós vamos ter uma plataforma que vai nascer para trazer toda essa facilidade. Né? Então, assim, coisas que hoje você gostaria de fazer que a pessoa até desiste no meio do caminho, talvez saia muito mais fácil, de forma muito mais fácil. Luiz, você quer comentar um pouco mais sobre casos de uso? Sei que vocês participaram também do Lift Challenge, né, que foi antes do piloto, que foram iniciativas para ver casos de uso justamente do Real Digital, do Drex. Se você puder complementar sobre casos de uso justamente. Beleza. A gente tá no momento um Pix que ele traz uma percepção de valor para o usuário final muito grande, né? E aí cria essa expectativa também com o Real Digital, entender, putz, quando ele entrar, vai ser um Pix, né, que vai ser imediato, né, essa sensação do usuário de resolver uma dor, né? Só que o Real Digital, ele é isso, talvez ele resolve no primeiro momento muito mais as dores internas das instituições do que do próprio usuário final. E isso vai ser implementado de uma forma gradual, essa percepção de valor. Acho que o Viriato trouxe um ponto aqui importante também, que uma coisa é o que a tecnologia ela permite, né? Esse exemplo do carro, né? Esse é o que as pessoas mais entendem. Putz, então vou deixar de ir num cartório. Isso é uma percepção de valor para o usuário final. Porém, a tecnologia permite que eu desintermedie, que eu não vá no cartório. Mas o regulatório tem que evoluir em conjunto, senão nada adianta. Eu vou continuar tendo que ir lá no cartório. Então, essa percepção de valor ela vai ser gradual na medida que os bancos forem implementando produtos que vão mudando a vida lá da população. Então, alguns exemplos que deram aqui, eu posso usar, por exemplo, hoje a questão de inclusão financeira, né, que o próprio Banco Central fala muito. Tem vários fundos aí de investimento, por exemplo, que não são acessíveis à grande parte da população. Ele passa a ser acessível, então isso é uma percepção de valor. Ou você comprar um imóvel, né? Você não tem dinheiro para comprar a totalidade do imóvel, no fracionamento do imóvel você consegue comprar uma fração daquele imóvel. E aí, se eu puder usar aquela fração, por exemplo, como colátero para um empréstimo, começa a ter mais percepção de valor. Então, isso é um processo gradual. Acho que os bancos primeiro vão resolver suas dores internas, depois vão começar a pensar como levar isso para a população. E aí vão surgindo casos de uso, né? Tem vários exemplos aí. A gente, no Lift Challenge, a gente fez um caso de uso interessante, até o Fábio Araújo comentou lá no evento do Rio, Blockchain Rio, quem teve a oportunidade de ver. A gente, no TechBan, ela tem um pouco disso, né? De trazer a realidade, né? Então,
integrar mundos físico com digital, né? E a gente quis trazer isso também para o real digital, né? Então a gente fez um caso de uso lá envolvendo IoT, você tinha um dispositivo físico lá na ponta controlando a operação e usando a tecnologia, né, o real ali digital ali simulado para garantir a troca atômica, né, que o Bandi até comentou do carro. Então a gente tinha ali onde o usuário faz uma compra no e-commerce, aquele produto ele é entregue lá na ponta final num locker. Inclusive você tem aí também a questão da inclusão, né, porque esse projeto do locker ele já não tinha relação nenhuma com o real digital, era um projeto que já estava lá em MVP dentro da TecBan, porque hoje tem várias dificuldades de logística, por exemplo, para o e-commerce entregar um determinado produto em comunidades. Então, a nossa ideia era colocar esses lockers próximos de comunidade. Então, a gente integrou uma coisa com a outra. Então, quando o usuário ele faz a compra ali no e-commerce, ele paga com uma moeda digital, usa todo o conceito da programabilidade e o dispositivo lá, que é o locker na ponta como IoT, controlando. O produto foi entregue, foi retirado, e aí você libera o pagamento ali para o vendedor de forma atômica junto com a entrega do produto. Top, obrigado. Você comentou que a gente está utilizando para o piloto a rede blockchain Hyperledger Bezo, né? Eu queria... e vocês comentaram um pouco dos benefícios de utilizar blockchain para isso. Queria, talvez, Viriato, que você comentasse um pouco mais sobre por que a gente está utilizando blockchain aqui. Eu sei que não todas as CBDCs usam blockchain, eu acho que na China não é exatamente blockchain. Então, por que a gente está utilizando blockchain? Qual é o benefício aqui e qual realmente é o nível de descentralização, né? Quando a gente fala de blockchain, normalmente a gente fala de registros distribuídos, de registros descentralizados. Aqui a gente tem uma descentralização ou não? É o Banco Central que está governando isso, mas qual é o nível de descentralização? Eu acho que no caso do Hyperledger Bezo, né, você pode ter inúmeros nodes, né? A gente fez testes até no Lift Challenge ano passado. A gente, por acaso, usou o Hyperledger Bezo lá no projeto junto com o Santander. E a gente fez testes com 4, 8, 16, 32 nodes, máquina grande, máquina pequena, throughput. E eu acho que, assim, ele tem uma capacidade de processamento em função do mecanismo de consenso, que é Proof of Authority, né? Num blockchain permissionado, por design, você não tem descentralização num nível que você tem resiliência total. O que significa isso? Você não vai ter centenas de milhares de máquinas como o Ethereum, como um Bitcoin e outras, que vai permitir com que você tenha resiliência total, né? Obviamente que no caso do Bezo, que o Banco Central escolheu, eu acho que ele estava olhando outras características, especialmente de ser EVM compatible, Ethereum Virtual Machine compatible, porque está virando um padrão de mercado, né? Por que isso? Porque isso vai potencializar esses casos de uso que a gente falou, e especialmente a interoperabilidade, né? Então, se você tem um token em EVM na rede do Banco Central, e, eventualmente, a gente acredita que vão surgir outras redes de propósito específico, uma rede de veículo, uma rede de títulos de valor mobiliário, enfim, de imóveis. A interoperabilidade entre essas redes, sendo EVM, ela é muito facilitada, né? Então, acho que o Banco Central ele olhou nessa visão assim, olha, eu preciso ter um blockchain que ele consiga falar sem problemas com outras redes, porque ele enxerga que vão surgir outras redes, né? Eu não imagino que na rede do Banco Central alguém vai poder tokenizar soja, por exemplo, porque vai ter um caso que vão tokenizar soja para fazer venda futura. Vai ter um caso, e veículo, mesmo veículo, né? A gente está falando assim, putz, será? Como é que vai ser esse negócio? Várias pessoas interagindo na rede. Eu enxergo a rede do Banco Central, o Hyperledger Bezo, como uma settlement network, uma rede de settlement. Óbvio que para título público está dentro da mesma esfera, vamos dizer assim, né, do mesmo ambiente. Então, eu acho que a gente não vai ter descentralização, né, porque você vai ter até um certo modelo. Inclusive, até foi uma surpresa para nós, porque inicialmente o Banco Central estava com uma visão de ter todos os participantes como validadores. E no final, a arquitetura que ele montou foi diferente, né? Você tem ele com os nós validadores, o Tesouro, e aí os bancos entraram com
nós de leitura, né, entre aspas. Então, só para conseguir publicar e interagir com a rede, né? Então, você tirou ainda mais essa resiliência que poderia ser obtida se você tivesse os bancos com nós validadores, né? Porque aí, se o Banco Central está fora, você teria os bancos fazendo parte da rede. Por que hoje também não está isso? Né? Porque você tem a questão da privacidade, né? Então, acho que se você tivesse a gente vai falar um pouco mais depois sobre privacidade, você conseguiria talvez ter participantes como validadores, de forma que você aumentasse a resiliência da rede, né? Aumentasse um pouco a distribuição. Mas, assim, tem uma questão de soberania nacional também, né? Você não vai querer que um South Korea, um North Korea rode uma rede, um node da sua rede, né? Onde roda a sua moeda soberana. Então, acho que não tem o extremo que é hoje no mundo de cripto e não vai ter, eventualmente, os benefícios. Mas se a gente pensar, né, o Pix hoje é centralizado. Cara, se tem um suspiro no Pix ali, para o Brasil, né? 160 milhões de transações. Eu acho que a gente vai ter um meio do caminho. Eu acho que vai ter solução, vai ter uma arquitetura onde o Banco Central vai conseguir, através da rede Bezo, mesmo com um número limitado. O Bezo, a partir de 4 nodos, você roda. Então, a rede, né? Talvez vai ficar mais lenta, tá, mas ela continua funcionando, né? Então, eu acho que em algum momento ele vai pensar numa arquitetura onde você consiga trazer essa resiliência. Então, se o Banco Central estiver fora do ar, a rede continua rodando, né? Então, eu acho que a gente tem o principal motivo da escolha do BES, na minha visão, é a interoperabilidade. É a questão de você conseguir tokenizar um token numa outra rede, sendo um RC20, como o Marcel falou, e trocar ele com o real digital instantaneamente. Aí é outras questões que vêm. Aonde vai ficar esse smart contract de troca? Vai ficar dentro da rede do Banco Central ou na outra rede? Né? Então, tem algumas questões aí que a gente vai ver lá na frente, né, do ponto de vista de arquitetura, como que vai ficar, né? Mas acho que a gente está bem animado, acho que tem um caminho claro para frente aí nesse sentido. Claro. Com relação à escolha, né, do Banco Central pelo Hyperledger Bezo, o principal critério era ser compatível com EVM, né? Porque na cabeça do Banco Central havia um sonho de dar um copy no smart contract de DeFi lá do Mundo Efírio e dar um peixe dentro de uma rede regulada, controlada por ele, e assim automaticamente você teria a competição no mercado e a inovação. Mas tem alguns outros requisitos também, né? Por exemplo, tinha que ser open source, gratuito para uso em produção e production ready, né? Então, se não fosse, por exemplo, vamos supor que você tem uma solução, obrigado, se você tem uma solução de uma empresa privada sensacional, mas que vai precisar licenciar, o Banco Central não quer. Se tiver que modificar código-fonte, o Banco Central também não ia querer, entendeu? Então, assim, tinha alguns requisitos, mas o principal é isso que o Marcos falou. Só para deixar claro também uma coisa, né? A gente fala muito de distributed ledger, de descentralização, mas no fundo está errado, tá? O que o blockchain público faz, né, tanto o Bitcoin quanto o do Ethereum, é replicação. Então, você tem um ledger replicado, em todos os nós, e você tem processamento replicado, né? Porque todos os smart contracts, né, todos os nós da rede, tirando a questão dos validadores, que tem uma função específica ali da montagem do bloco, né, mas todos os nós da rede vão rodar os mesmos smart contracts, com as mesmas transações, o mesmo estado inicial para chegar no mesmo estado final. Isso é caro, isso é ineficiente. Por exemplo, se eu, como banco, eu sou responsável por 20% das transações que acontecem no Brasil, eu estava fazendo umas contas, né, do que o Marco falou, 168 milhões de transações, dá quase 2.000 transações por segundo, é bastante coisa. Então, hoje, quem tem que lidar com essas 168 milhões de transações por dia é o SPI. Eu sou responsável, talvez, por 20% desse trânsito. No blockchain, na forma como está, sem haver segregação de tráfego, e essa é uma das questões de problema de privacidade, aí a Parfin vai ter a parent network dele, que aí sim você tem descentralização, né, porque você vai ter redes Layer 2 ou sidechains, ou seja lá o que for, onde cada um vai cuidar da sua vida e vai usar a rede central, assim como a commit chain, né, que nem o Marcos Viriato, você falou de settlement network. O Marcel está conhecendo bastante. O negócio, o Marcel, cara, é um dos caras mais estudiosos de blockchain que a gente conhece. Tempo sobrando. Cara, não, é que eu não tenho meta para bater, tá bom? Eu lembro que ele foi um dos primeiros, há uns
Ele foi um dos primeiros anos, não puxando o seu saco não, mas é que ele conhece mesmo. Há uns 2 anos atrás, de falar de criptografia homomórfica para uso de privacidade. Então, assim, ele conhece o assunto profundamente. É que, obviamente, a gente não vai falar muito técnico aqui, senão eu mesmo ficou até meio perdido, né? É bom saber até qual o tipo de perfil de gente que está aqui, né? O pessoal é mais técnico, mais de negócio? Acho que é intermediário, né? O pessoal entende? Tranquilo. Pessoal, além do pessoal que está aqui, nós estamos transmitindo online. O evento tem 120 pessoas conectadas agora, aí, tá? Então, mas só para terminar, então assim, no blockchain público, tanto do Bitcoin quanto do Ethereum, você replica, você não distribui, né? Assim, quem trabalhou com Big Data, quem viu um pouquinho, sabe o que é de fato você descentralizar, né, a carga de trabalho, né? Você dispara jobs, né, para nós assim trabalhar e depois você sumariza aquilo, né? Então você descentralizou o processamento, distribuiu, né, a carga de trabalho, depois alguém sumarizou. No blockchain não é assim, né? No blockchain tradicional, todo mundo processa todas as transações, todos os nós rodam todos os smart contracts, todos os nós têm todas as informações. Então, assim, no modelo do blockchain público, você tem um modelo de negócio já bem definido, né? Que é a questão do minerador, a questão dos incentivos, né? Da Coinbase, quem fechar o bloco ganha a recompensa daquele bloco. Mas e no mundo do blockchain enterprise, nesse modelo em que todo mundo processa tudo e eu só sou responsável por 20% do que é processado em todos os nós? Quem vai ressarcir o meu custo? Assim, você não tem exatamente uma descentralização, você tem uma replicação. E quando a gente olha para o blockchain público, ele é replicado porque o requisito não funcional básico dele é ser censorship resistant, né? Você ser imparável. A hora que você vai para o mundo do blockchain enterprise, você não tem exatamente um requisito de ser censorship resistant, porque tem um sensor. Na verdade, você tem que obedecer aquele sensor chamado regulador. Mas você tem um critério de alta disponibilidade. É que o Banco Central olhou e falou assim, não, eu quero descentralização. Mas por que você quer descentralização? Porque eu não quero ser um ponto central de falha. Ah, tá bom. Então, na verdade, vamos, em vez de falar de descentralização, que é uma questão de arquitetura, um desenho de arquitetura, vamos falar de requisito. Você quer alta disponibilidade, é isso, né? O Pix tem alta disponibilidade? Claro que tem. Vocês ajudam na alta disponibilidade, vocês têm lá o hardware de vocês com replicação, não sei o que lá. Então, assim, tem várias formas de você obter alta disponibilidade. Uma delas é, entre aspas, imitar o censorship resistant do mundo blockchain público, trazer isso para o mundo blockchain enterprise. Só que a hora que você olha a documentação do Hyperledger Bezo, o que vai ter lá? Uma parte ali, assim, como é que você roda um nó com alta disponibilidade? Ah, que novidade. Coloca um balanceador de carga na frente e 2 nós ali atrás, entendeu? Então, assim, é uma escolha que vai muito mais pelo lado filosófico, assim, eu gostei do que está acontecendo no Ethereum, gostei dessa história de smart contract, gostei dessa história de DeFi, do que uma escolha racional. Né? Por exemplo, o Pix faz lá 168 milhões de transações por dia. O Open Finance está aí funcionando com APIs. E adivinha, como é que você chama um nó? Chamando uma API. Né? Como é que você manda a transação por nó? Você chama uma API. Então, tem API, né? Tem um monte de coisa, assim, mas vamos junto. Né? Esse é o caminho, né, que o Banco Central está escolhendo, né? A plataforma. Tem que resolver os problemas, porque usou uma plataforma que manda tudo para todo mundo, e de forma em texto plano, né? Com origem, destino e valor aberto. Agora se vira, Band se vira, por favor, para arranjar uma plataforma, uma solução que plugue em cima do Bezo, que vai funcionar automaticamente, production ready, de graça, open source, com escalabilidade e com todos os outros requisitos. Tem Não, o Viriato vai falar assim, ó, deixa ela dar errado que depois eu resolvo aqui, né? Tem desafios. Tem muitos desafios. Queria utilizar o último terço aqui do nosso debate para falar de um tema muito importante, que é a privacidade, que é um dos tripés aí do próprio piloto, né? Descentralização, programabilidade e privacidade. Quando a gente fala de blockchain, normalmente a gente tem essa ideia, né, de rastreabilidade, de transparência. Como é que fica agora nesse Drex, nessa plataforma? Como é que o Bacen está vendo esse tema de privacidade? Como é que ele está se preparando para isso? Benji, por favor. Eu não vou responder como Bacen aqui, gente. Bom, primeiro, assim, né, no piloto, a gente tem tratado o trilema, né, então, que é a privacidade, a programabilidade e a descentralização que foi comentada aqui. Obviamente é uma descentralização, mas a gente pode, na tecnologia, resolver a descentralização, mas a gente precisa de uma governança, a gente precisa de um arcabouço legal. Quantas notícias que a gente já ouviu falar aí na rede pública de que é uma chave
que se perdeu ou que alguém levou embora, pronto, perdeu tudo. Então, como que a gente dá segurança e traz segurança para quem está operando nessa plataforma? E no mundo da privacidade, né? Então, assim, quando a gente fala de blockchain, um dos pilares do blockchain é a transparência. Então, vai estar lá as transações, o ledger, tudo registrado, de qual carteira para qual carteira, qual a transação, por mais que esteja criptografado, mas você consegue ali, de alguma forma, fazer alguma engenharia ali, alguma pesquisa, você consegue identificar o que está acontecendo naquela rede e o movimento que está acontecendo. E quando você coloca agora uma camada de privacidade, aí você começa a esconder esse dado. Só que aí você começa a ter um outro problema. Então, como que os participantes, né, como que os bancos ou o próprio Banco Central vai enxergar essa informação? A informação que ele precisa enxergar, né? Obviamente, a gente não quer que, no caso, o Itaú enxergue a informação do Bradesco ou o Bradesco enxergue a do Itaú. Obviamente, só se eles estiverem transacionando juntos. Mas a estratégia do Itaú não pode estar exposta nessa rede, assim como não pode estar exposta a estratégia de qualquer participante dentro dessa rede. Então, como que a gente coloca uma camada de privacidade para ter um sigilo bancário, para garantir ali a LGPD, e, ao mesmo tempo, a gente dá a transparência para quem precisa ter a transparência da informação, né? E aí a gente começou com é bem complexo, e a gente começou a estudar ali soluções de privacidade. Então, aí eu vou começar a falar techniques, desde Zero Knowledge Proof. A gente está ali estudando, o Banco Central até anunciou no último fórum, o Anonymous Hackers. É um que a gente está desenvolvendo ali, já está testando. Tem as suas complexidades, tem as suas dificuldades, tem conceitos ali de época dentro dessas transações de privacidade. Como que você garante que aquela informação que você não está enxergando, ela é verdade? Como que você confia naquela informação? E aí é onde entra as provas de conhecimento. Que mais? A gente está estudando o próprio Parfin, né? Também é uma das soluções, que eles trazem uma solução um pouco mais de uma Layer 2, um Private Ledger, e você tem ali um conceito de Commit Chain. Também estudei um pouco o Viriato. E outras soluções, tá? Então, a gente anunciou 3 soluções que estão sendo estudadas, e também a gente está ali estudando outras soluções ali internamente, para tentar resolver esse tipo de dilema, né? No caso, trilema, né? Como que a gente roda a programabilidade, os smart contracts, garantindo a privacidade. Então, eu preciso que todas as informações estejam privadas, ou algumas informações elas podem ser públicas, elas podem estar ali disponíveis nessa rede, né? Então, está sendo bem complexo, não está sendo algo fácil. Os participantes vão começar a também brincar ali com a privacidade. Até o momento a gente fez vários testes com o próprio real digital, o real tokenizado, o título público também já fizemos ali compra e venda, participamos ali de liquidação de leilão, mas tudo ainda sem a camada de privacidade. Então, por enquanto, o Marcel está lá no Block Explorer, está olhando as transações que eu estou fazendo, eu vejo as dele ali também. Mas quando a gente colocar a camada de privacidade, aí a gente tem outras dificuldades, como o próprio Marcel comentou, da escalabilidade. Como que a gente escala numa transação dessa? A gente tem um desafio enorme, o Pix está aí com 168 milhões de transações em um dia. Como que você escala num nível desse, né? Numa tecnologia que a gente vê na rede pública, ela não é tão escalável assim, né? Então, são desafios que a gente tem pela frente, a gente está trabalhando dentro ali do piloto, junto com os participantes, e a gente vai tentar resolver esses problemas para que a gente possa ter ali uma solução confiante para a gente poder ir para a produção. Só para comentar um aspecto diferente, né, daquilo que o Band comentou, de uma solução que usa Zero Knowledge Proof e uma solução que nem a Parchain da Parfin. A solução de Zero Knowledge Proof,
você basicamente se mantém a sua arquitetura atual do Bezo e adiciona um smart contract ali ou outros componentes que vão trabalhar a questão da privacidade. A solução da Parchain, ela muda a arquitetura da rede. Certo, Marcos? Falei certo? Sim. Ela muda a arquitetura da rede. Ela tem também alguns componentes ali de software, mas muda a cara da solução e também o padrão de troca de transações, né? Porque a hora que você usa a Parchain da Parfin, o Bradesco ele vai ter uma rede privada dele, onde, por exemplo, uma transação de Drex do cliente Bradesco, né, ou um cliente Bradesco comprando um título de outro cliente Bradesco, não precisa ir para a rede principal. Digo assim, pode ficar só na minha rede. Eu preciso provar para a rede principal que aquela transação aconteceu, mas não preciso revelar detalhes. Mas eu resolvo, assim, eu consigo fazer uma segregação de tráfego, então eu consigo também ter uma escalabilidade melhor. Porque eu posso escalar a minha rede do Bradesco quanto eu quiser, o Itaú vai escalar dele quanto ele quiser, e a rede principal ali, né, a commit chain, né, da solução da Parchain, ela fica ali só com alguns tipos de registro, só para você também não ter depois problema de double spend entre as redes se conversando, né? Mas são soluções bem distintas, então o Banco Central vai ter que testar e ele vai eleger a que ele achar melhor, né, dentro dos requisitos dos casos de uso atual e os requisitos não funcionais dele. Bom, Viriato, o Marcelo já explicou tudo da Parchain. Não, isso, acho que... o Marcelo está conhecendo. Complementar. É que a gente fala... Não, o que eu acho é o seguinte, eu acho que a privacidade, ela não é simples, é uma questão complexa. E tem um tema também que eu queria que você adicionasse, o Banco Central ele vai conseguir também fazer o rastreamento. Quando a gente fala de privacidade, é só para os usuários aí? Tem alguém que vai conseguir fazer o rastreamento ou não? Sim, é que no componente de software, no smart contract, a gente usa Zero Knowledge com Homomorphic Encryption. E o princípio do Homomorphic Encryption é que você tem a figura do verifier, onde a chave é disponibilizada para a autoridade e ela consegue ver as transações entre Bradesco e Itaú. E os dois conseguem ver, obviamente, porque um mandou para o outro, mas o resto da rede não vê. Né? Então, a solução é assim. Acho que um dos diferenciais, o Marcel mencionou sobre a arquitetura, né? Acho que o componente adicional é esse plugin da Private Ledger, que a gente atingiu no teste agora quase 15 mil transações por segundo, e isso vai ajudar o banco. Então, a gente está tentando resolver privacidade com escalabilidade. Né? E assim, o que a gente tem visto, né, a gente conseguiu montar diferentes arquiteturas com a mesma solução. Então, por exemplo, você conseguir fazer o DVP dentro da Bezo, que é o que a gente chama de commit chain, com privacidade, fazemos private ledgers. Então, a nossa visão é a gente trazer um leque de opções para o Banco Central, usando a mesma solução. E aí, a gente analisar os prós e cons de cada uma delas, entendeu? Pô, com essa aqui, você vai ter privacidade no nível da Bezo, mas você tem um problema de escalabilidade. Com essa aqui você tem escalabilidade e você tem privacidade no nível das private ledgers. Então, assim, o que a gente está pensando, assim, temos um problema. Qual é a melhor maneira de resolver o problema? De privacidade e também escalabilidade. Então, espera aí, está contribuindo com a construção. Acho que, de novo, tem um lado nessa questão, né, que a gente está estudando esse negócio há quase 2 anos. O Marcelo acompanha bem, por isso que ele conhece. A gente bate papo, a gente fala, cara, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Quando a gente surgiu o conceito, né, de fazer a Parchain, é porque a gente estudava muito o que estava acontecendo no mercado de blockchain público. E a gente falou, cara, isso não vai servir para banco, não vai servir para instituição financeira. Né, num momento em que você, né, por exemplo, tem muitas tokenizadoras tokenizam um token X. Você vai olhar no smart contract na rede pública, nome, quantidade e só. Você vai, beleza, peguei esse token. Se você não tem a base centralizada da tokenizadora, você não sabe o que é. Se é um CDB, se é um precatório tokenizado, se é um imóvel. Né? Acho que numa rede permissionada, quando você tem um token rico, né? Você pega aquele token e você vai falar, putz, isso aqui é um CDB emitido pelo Bradesco, que eu posso confiar que foi emitido mesmo por ele, né? Que não foi alguém que criou. Né? Então, é isso que a gente está tentando resolver. Né? Então, assim, acho que aí a gente está muito focado nessa questão de resolver realmente um problema
para você ter uma solução que vá potencializar aquela discussão toda que a gente está tendo, uma economia tokenizada, de interoperabilidade, das pessoas conseguirem realmente ver o benefício na ponta. Eu gosto da provocação do Marcel quando ele fala tem que ser open source, tem que ser grátis, tem que ser o quê? Mas isso não é indireta. Eu tenho uma analogia muito boa, que é... todo mundo pode usar Linux, é open source. Mas eu te garanto que no Bradesco, 100% é Red Hat. Então, assim, a gente tem maneiras de fazer, de ser open source, de contribuir com o desenvolvimento e também ganhar dinheiro. Mas, enfim, isso é uma outra discussão. Eu acho que nesse momento agora... Não, exato. Acho que nesse momento agora, eu não estou preocupado com isso. Se a nossa solução resolver o problema, a discussão é outra. Eu estou focando em resolver o problema. Temos um problema de privacidade, que não é pequeno, e a gente quer resolver privacidade com escalabilidade. Acho que é esse que é o mais importante, né? Então, de repente, a gente... no Banco Central, a gente faz um negócio bom para os bancos que têm muito dinheiro, né? A gente conversa, né? Bom, vou encaminhar para o final do debate, tá chegando no fim. Queria só tocar no tema da segurança. O tema da segurança é um dos aspectos, uma das diretrizes lá do projeto é ter resiliência cibernética igual a que a gente tem no mercado tradicional. A gente viu que recentemente o Pix teve alguns vazamentos, acho que foi o 5º vazamento de chaves de uma instituição de pagamento, acho que a Abastece aí vazou 150 chaves. Aí são só dados cadastrais, então não é muito grave, mas no caso do Drex pode ter uma gravidade muito alta aqui. E então, quando eu falo aqui de segurança, são vários aspectos, né? Tem a segurança da própria rede, aqui a gente está ajudando, né, no consórcio da TecBan, a gente está colocando os certificados, as chaves privadas do nó da TecBan dentro do HSM. Então, esse nó que vai assinar blocos de transações, ele assina com chaves que estão protegidas em HSM. Então, a gente espera também integrar toda a comunicação da rede com chaves, com certificados dentro de HSMs também para garantir segurança disso. Tem a rede RSFN que está sendo utilizada para isso também. Então, esse é um aspecto. O segundo aspecto é a própria custódia de tokens, tanto as instituições como os usuários das instituições vão ter tokens, vão ter chaves que precisam ser guardadas aí de forma segura. E o terceiro tema, que eu acho que é também muito importante, são os contratos inteligentes, que precisam ser auditados também, precisam ser validados. Então, são 3 temas que eu queria que vocês comentassem um pouco. Talvez, Luiz, você quer iniciar? Esse é um dos outros desafios, né? A gente falou de vários aqui, né? Da escalabilidade, a questão da privacidade dos dados e essa segurança também, né? Então, além de toda a criptografia que já é nativa de uma rede blockchain, a gente está falando de uma rede permissionada. Então, você tem aí camadas adicionais de segurança. Acho que eu queria pegar um gancho só ainda relacionado ainda também com o tema anterior, é que se o Bradesco está preocupado ali com custo, imagina os pequenos, né? Então, quando a gente fala também de inclusão, não é só do usuário final desbancarizado, né? Então, acho que um baita desafio, além da tecnologia em si, é você ter uma rede acessível para todo o mercado, né? A gente está falando aí de N fintechs, aí, centenas de fintechs que existem aí no Brasil, que também vão precisar estar dentro desse game, né? Então, é importante você ter uma infraestrutura que ofereça a escalabilidade, a privacidade e a segurança, mas que também seja acessível aí para todo o mercado, né? Para trazer a competição, que no final é o que o Banco Central espera, é o que ele tá promovendo, né? Então, é um ponto aí que eu queria trazer que ele é importante e, felizmente, a gente tem várias alternativas, né? Tem muita gente boa trabalhando aí nos 16 consórcios e encontrar essa melhor solução aí no final vai ser um desafio para todo mundo. Bueno, a gente quer complementar sobre o tema de segurança? Sim. Eu acho que você tocou em 3 aspectos, né? Então, assim, como que eu deixo o meu nó seguro? Né? Então, as chaves do nó, né? Como que ele fica seguro? E aí eu concordo contigo, entra aí o HSM. Existem algumas maneiras, alguns modelos, né? E aí vai depender do teu apetite e do risco que você quer tomar. Se você quer ir para uma linha de code
de hot ou até o warm. Então vai depender do tamanho do risco que você quer tomar. E aí existem soluções como o próprio HSM, enclaves e outros tipos de soluções para você guardar a chave do teu nó. Aí tem o aspecto do cliente, né? E aí é uma questão que acho que todo mundo vai discutir internamente ali como que vai fazer, assim, se vai ter uma chave para cada cliente ou vai ter uma chave com bolsão ali de clientes. Aí cada participante, cada instituição vai ver qual que é a melhor maneira de tornar seguro. E existe também a questão de seguros, já empresas que fornecem seguros envolvidos nesse meio, né? Então, como que você também protege ali a tua custódia. Existem soluções de custódia que também vão surgir e vão oferecer soluções de custódia para as empresas ali contratar essas soluções de custódia e dividir o risco, vamos dizer assim, né? Compartilhar, dividir o risco ali. E tem mais um ponto que você tocou que os contratos inteligentes. Os contratos inteligentes, isso é super importante, assim, porque imagine alguém subir na rede um contrato que desvia uma parte daquele token ou do DREX para uma carteira, né? Então, você precisa confiar naquele contrato inteligente. E aí a confiança ela vai ser através de auditorias, né, que vão ser realizadas em cima desses contratos, através de empresas que já passam essa imagem de confiança, né? Então, foi emitido por empresa X ou por empresa A, ele traz a confiança. É o que eu falo, assim, por exemplo, o Itaú ele vende confiança, né? Então, quem tem dinheiro no Itaú, né, ele deposita o dinheiro no Itaú é porque confia no Itaú. Então, é o que ele vende, né? Então, vão ter empresas nesse sentido, nesse mercado, e isso é super importante. Se tiver um contrato inteligente nessa rede, com vulnerabilidade, isso tem que ser rapidamente atacado. Então, por isso que é importante ali não deixar subir nenhum contrato com alguma vulnerabilidade. E aí é onde entra a descentralização, né? Numa rede pública, cada um sobe o contrato da maneira que entender. Numa rede permissionada, já não. Você tem que ter uma governança, tem que ter ali processos ali para subir ali um contrato inteligente, né, nessa rede. Tá? Marcelo, quer complementar? Não, concordo com o Band aí. Acho que a gente vê, a gente falou tem a parte de interação com a rede, especialmente para smart contract, né? A gente até criou lá na partinha um smart contract API para você pode submeter um smart contract, mas ele não deploy na rede. Você tem que ter um processo de governança e aprovação. Para mim, hoje, né, como o Banco Central está rodando os não validadores, ele não permitiu com que qualquer um deploy um smart contract, né? Mas você imagina que vão surgir, eventualmente, smart contracts que vão ser submetidos. O Banco Central gostaria de instalar esse smart contract por um motivo. Então, vai ter que ter uma governança, concordo 100% com o Band, muito forte ali. Ou não, de novo, a rede do Banco Central vai ser uma rede de settlement, de liquidação de título público e de liquidação interbancária. Então, se ela for estendida para outros casos de uso, aí esse ponto é muito, muito crítico, né? Porque você tem empresas que fazem certificação de segurança de smart contract, não é barato. Assim, alguns, para você ter uma ideia, se você for pegar uma empresa top, custa uns $200 mil para fazer uma certificação de um smart contract, de forma que o cara vai garantir que não tem exploit, que não tem problema de vazamento de informação, que não vai roubar fundos da rede. Então, eu acho que tem um lado de governança que a gente não atacou ainda, né? Estão resolvendo por camadas, eu vou dizer assim. Já temos empresas brasileiras que fazem essa certificação de contratos inteligentes? Que a gente saiba, não. Você tem ferramentas open source, né, que ajudam nisso, né? Mas aí você tem as ferramentas privadas também, né? Mas quando você fala de segurança, né, a segurança ela tem que ser o todo, né? Obviamente que normalmente o ponto mais fraco dessa cadeia é o usuário, né? Mas a grande questão é você não permitir fraude em larga escala, né? Então você falou de vazamento de chave de Pix ou de dados do DICT, né? Então assim, acho que todo banco, quando houve assim uma manchete, né, vazamento, aí olha a notícia, ufa, ainda bem que não fui eu, né?
Não que você fica, ainda bem que foi o outro, né? Mas ainda bem que não fui eu. Então, assim, ninguém quer ser, né, a porta de entrada de um ataque, né? Ninguém quer ser a origem de um vazamento de dados ou de um exploit ou qualquer coisa assim. Então, né, por exemplo, a Dynamo ela tem lá o HSM, né? Assim, o HSM, os bancos já usam hoje. Usa para cartão de crédito, usa para assinar as transações do SPB, do SPI. Então, assim, eu não acho assim que ninguém vai entrar nesse jogo com um nível de segurança abaixo daquilo que já existe hoje. Né? Mas como é uma coisa nova, com novas vulnerabilidades, né? Então qual a diferença, né, do blockchain público para um blockchain permissionado? O blockchain público é uma caixa branca. Né? Caixa branca, né, e tem assim, para quem fez engenharia ou outras faculdades, você tem o conceito de caixa preta e caixa branca. Caixa preta, você não sabe o que acontece lá dentro, você tem uma entrada e tem uma saída, mas você não sabe o que aconteceu lá dentro. Caixa branca, você tem a entrada, você sabe todo o processo que está acontecendo lá dentro e você tem a saída. Então, assim, um smart contract no blockchain público é uma caixa branca. Qualquer um pode olhar o código-fonte, qualquer um pode gastar horas, dias, semanas, meses tentando achar uma brecha. E se encontrar a brecha, o cara normalmente vai roubar milhões de dólares ou bilhões que seja, né? Então, como a gente está falando de uma rede permissionada, que é acessível de forma controlada dentro da RSFN, onde nesse momento o único que pode fazer deploy de smart contract é o Banco Central, mas no futuro, quem sabe, as entidades reguladas também possam, mas é um ambiente muito mais controlado, muito menos acessível e onde o estrago fica muito mais restrito se acontecer. Então, assim, ó, foi o nó tal que disparou esse ataque. Opa, vamos banir o nó tal, ou o Banco Central chama ele na salinha lá para conversar, você vai ressarcir os prejuízos. Então, assim, é muito menos crítica a questão da segurança numa rede fechada. Né? Numa rede pública e com tokens que eu chamo, né, de tokens não governados, né, sem governança, tipo o Bitcoin Ether. Bitcoin Ether, você perdeu sua chave, você perdeu tudo. Roubaram sua chave, roubaram tudo. Agora, você pega um token com governança, por exemplo, o próprio real tokenizado, o real digital, né, onde você vai poder fazer o bloqueio, né, daquele token, o sequestro, né, tomar de volta, o confisco. E você não precisa. Aí as pessoas ficam escandalizadas que o Banco Central implementou isso. Isso é coisa básica. Até o Tether Dollar faz isso no mundo blockchain público. Por que um banco central, por que um banco não faria, né? Como se hoje você já não pudesse bloquear uma conta mediante uma ordem judicial. Então, nada mais é do que replicar aquilo que você já tem hoje. Mas, então, assim, um token com governança, que você consegue fazer um whitelist, um blacklist, bloquear, matar o token, reemitir, a criticidade é muito menor do que trabalhar no blockchain público com custódia de chave que controla Bitcoin, Ether ou algum outro token nesse sentido. Mas, que nem eu falei, ninguém vai entrar a falar, é mais tranquilo, então eu preciso de menos segurança. Não, você não precisa de menos segurança, você vai ter menos dor de cabeça, é diferente. O nível de segurança que você vai entrar é o mesmo. Precisa de HSM? Vamos entrar com HSM. Quer usar uma solução de custódia MPC da Parfin, da Fireblocks, ou quer desenvolver a sua própria? Né, que nem o Itaú Digital Assets está lá desenvolvendo, pelo que eu li na notícia, tá, Band? Que o Itaú Digital Assets estava desenvolvendo a solução dele de custódia usando a AWS. Então, tá bom, mas ninguém vai entrar assim, não, deixa lá num flat file, lá no sistema operacional, com senha de root, de admin, sei lá o quê, aquelas vulnerabilidades de um certo sistema operacional que sempre a pessoa ganhava acesso total à sua máquina, né? Toda a vulnerabilidade era assim, acesso de root, então acabou, você perdeu tudo, né? Então, assim, a segurança é crítica, né? Mas tem aí do lado do usuário que nós não exploramos. E assim, nós vemos uma tendência no mundo para as pessoas eliminarem fricção. O One Click Buy da Amazon, o Uber, você não vê nem o seu cartão de crédito, você enfiou lá e depois só sai usando. O iFood é a mesma coisa, não sei o que lá. Então, eliminar a fricção. Mas quem disse que em toda situação é bom essa só de eliminar a fricção? Eu posso contar rapidinho um caso hipotético? Pode. A gente tem tempo, cara. Não tem. A gente vai ficar brava com você. Não, o problema é ela está desempenhando um papel, né? Então tá bom. Então, assim, imagina, infelizmente, a questão do sequestro Pix. Aí a pessoa fala assim, ufa, ainda bem que eu só tenho R$1.000 na minha conta corrente. Só que aí o sequestrador olha e vê que você tem R$25.000 de empréstimo pré-aprovado e você aperta um botão e aquele dinheiro cai na sua conta. Sem fricção. Oi? Sem fricção. Aí, depois ele também descobre que você tem lá um investimento com baixa automática, com resgate, com liquidez diária, e você está dentro da grade horária. Né? Que uma coisa que ele não falou, que só para comentar uma coisa que o Luiz está falando ali dos benefícios para o usuário, esse sistema do Drex já nasce para ser 24/7. Hoje você não consegue investir 24/7.
Pelo menos não nos papéis tradicionais. Fala assim, opa, tá bom, eu vou agendar a sua transação para amanhã. Hoje você não consegue comprar uma casa 24/7, mas eu quero comprar uma casa de madrugada, ou vai ser uma transação suspeita que vai ser barrado em algum lugar. Mas daria, né? Daria. Então, mas assim, aí a pessoa vê, o sequestrador vê que você tem lá, sei lá, mais 100 mil reais num CDB com liquidez diária e resgate instantâneo. Aí a fraude passou de 1.000 para mais 25 mil para 100 mil. Aí ele olha lá e vê que você tem 350 mil reais de previdência privada. Ele vai lá e baixa também a sua previdência instantaneamente. Aí ele vê que você tem lá, sei lá, quanto de FGTS, baixa também a FGTS. Aí viu que você tem uma casa tokenizada no valor de R$1 milhão. Aí você jogou essa casa no marketplace, fracionou em 1 milhão de tokens de R$1, as pessoas falaram, opa, tá baratinho isso aqui, todo mundo comprou, então pronto. Você, num sequestro Pix de R$1.000, você perdeu todo o seu patrimônio, porque você eliminou tudo que é tipo de fricção. Então não é para tudo que a gente deveria eliminar a fricção. Tem coisas que deveriam ter fricção lá em cima. É que hoje essas fricções, elas são artificiais por causa das burocracias e das formas como as coisas foram construídas. Mas você deveria ter uma fricção inteligente, uma fricção que a gente chama de programável, onde o cliente escolhe o nível dele de segurança para aquilo que ele quer, entendeu? Então, assim, ó, tá bom, então, Pix até R$100 sem senha. Ó, Pix até R$500, biometria. Pix até R$5.000, ó, biometria, senha e mais um fator externo. Certificado digital. Certificado digital, eCPF, CNPJ. Vamos falar disso. Acima de 50 mil tem que ser presencial na agência ou videoconferência com o meu gerente, com a minha sogra do lado e o cachorro também. Reconhecimento facial e de latido do cachorro. Então, assim, nós não estamos discutindo essas coisas nem para o sistema tradicional, na verdade, né? E já tem uma necessidade. Né? Então, assim, o Drex, se ele for ser usado, né, para liquidar título financeiro, né, talvez nós estejamos falando de valores até altos. Né? Pode fracionalizar, vender por R$1? Pode, mas de repente estamos falando. Então, assim, o sistema em si, olha, o nó do Bradesco está super protegido, o Itaú está assim, mas se a fraude, né, acontecer na ponta, com o cliente, com engenharia social, com coerção, não sei o que lá, e as pessoas conseguirem escalar isso, aí vira um baita problema. Né? Então, a segurança vai muito além simplesmente falar da custódia segura, né, das chaves, ou de falar assim, do smart contract que foi auditado, de uma rede segregada, acessada somente pela RSFN. Né? Então, é complicado, legal. Não é fácil. Eu estava imaginando, né? Porque será que o Banco Central vai permitir transferência de títulos sem troca de valores? Eu poderia, né? Falar, então, eu tenho 100 mil reais de título público na carteira, eu transfiro para o Jean. E aí? Mas por que aconteceu isso? Doação? Tem lavagem de dinheiro? Como é que isso vai funcionar? Né? Acho que esses pontos que você colocou são importantes, porque o Pix foi fantástico, mas causou um problema enorme. Né? Hoje, nasceu sem limite, depois foi com limite, mas assim, esse nível de fraude que tem hoje, né, é muito rápido. E isso, assim, é difícil de se evitar, né? Porque o cara tem uma rede, ele te rouba o celular, já mete 10 Pix para contas, o cara já está na boca do caixa sacando dinheiro. Muito legal. A gente vai falar de fraude um pouco mais tarde com o Marcelo. E, bom, acho que a gente chegou no final aqui. Espero que vocês aprenderam bastante sobre Drex. Talvez 30 segundos de cada um só para encerrar. Palavra final. Eu gostaria de agradecer vocês muito aqui de participar aqui, de trazer tantos insights sobre o Drex. Pô, só 30 minutos para encerrar. O caminho, 30 segundos. 30 minutos. O caminho é longo, tá bom? Privacidade é só o principal desafio nesse momento. Depois vem a questão de escalabilidade, vem a questão de governança, vem a questão do modelo de negócio, vem a questão da usabilidade, vem a questão dos outros cajus, vem a questão da interoperabilidade contra as redes, seja do Detran, seja de cartório, seja redes privadas, seja redes públicas. Então, o caminho é longo. Né? Mas pode ser um caminho sem volta. Né? Acho que, como eu falei assim, acho que o que me anima mais é participar desse momento de transformação aí na indústria e poder contribuir de alguma forma. Então, para mim, acho que é um prazer estar aqui com a turma debatendo esse assunto. Tá? Top. Bom, obrigado pelo convite também. A gente está muito animado, todo mundo participando. Acho que é isso também, concordo com o Viriato. O importante é estar junto, estar participando. A gente está construindo agora o que vai ser usado no futuro. Né? Então, é um baita privilégio estar participando desse momento. Eu também gostaria de agradecer o convite. Né? Eu gosto de falar do Drex, é um prazer falar dele. No Itaú a gente tem
dos lemas lá que a gente fala que é vamos de turma, e o que eu tenho percebido no Drex assim, é um vamos de turma, é o regulador junto com os participantes, diversos tipos de participantes, e mesmo quem não está lá dentro como participante também está contribuindo de alguma forma, diversos estudos. Então estou vendo assim um vamos de turma escrevendo a história do Brasil, assim, do novo patamar aí do sistema financeiro. E aí é sensacional participar de tudo isso. Gente, obrigado, viu?